A abordagem de hoje será acerca das estratégias e necessidades para a entrega da ECF e da ECD. Nós não vamos aqui exaurir todas as regras da metodologia, do preenchimento dessas obrigações acessórias, até porque em 1h30 a gente não ia conseguir, né? Mas vamos dar dicas e insights que permitirão a entrega dessas obrigações acessórias o mais completa e consistente, né, que possamos ajudar aqui vocês. Para isso, eu vou fazer uma breve introdução sobre o sistema SPED, que foi criado em 2007 e regulamentado pelo Decreto 7979 de 2013, que dispõe que o sistema SPED ele vai unificar as atividades de recepção, validação, armazenamento, autenticação dos livros e documentos. Os principais objetivos do sistema SPED são os de promover a integração dos fiscos mediante a padronização, compartilhamento das informações contábeis e fiscais. Também racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias com os contribuintes, para os contribuintes, tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, né, promovendo uma fiscalização através de cruzamento de dados e auditoria eletrônica. Bom, vamos entrar nas duas obrigações acessórias que são objetos, né, do nosso encontro, que são a ECD e a ECF. Ambas são partes desse sistema SPED. A primeira, que é a ECD, substituiu a escrituração em papel dos livros diário, razão, livro balancete diário. A segunda, que é a ECF, substituiu a DIPJ, né, desde 2014. A entrega dela é obrigatória, né, para todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. As exceções são o Simples Nacional, órgãos públicos, autarquias, mas as demais empresas, pessoas jurídicas, são obrigadas à entrega da ECF. A ECF traz os livros de apuração do imposto de renda e da contribuição social, fichas de informações econômicas, fichas de informações gerais e também as informações declaradas na ECD, né? Então, a ECF ela precisa das informações da ECD, e que compõem o corpo dessa obrigação acessória. Aqui que começa o desafio, né, Fernanda? Exato. Precisar das informações da ECD para fazer ECF, né, pessoal? Acho que aqui tem um grande desafio, né, que a gente, do ponto de vista prático, enfrenta, que muitas vezes, quando se faz ECD, precisa fazer uma validação da ECD antes do envio, né, com o arquivo assinado na ECF, para ter certeza de que as informações da ECD atendem aos requisitos da ECF. E, obviamente, que um dos principais temas que sempre aparece é preciso colocar as informações do plano de contas referencial na ECD antes de mandar para a ECF? Mas não é uma informação obrigatória, não dá erro de validação. Antes dava, agora não dá? Dá sim, enfim. E aí, antigamente, sempre se passava por essa discussão do plano de contas referencial na ECD, e acho que agora já é ponto pacífico, né, de que a gente precisa colocar na ECD para que a ECF possa ser processada, né, Fê? Exato. E a gente contou também com a prorrogação, né, da data de entrega da ECD. Então, estamos todos preparados para preencher a ECF, mas a gente precisa que todo mundo entregue a ECD antes, né? Então, ela depende, né? A ECF depende mesmo dessa entrega da ECD. Bom, acerca dessa parte introdutória, o mais importante salientar é que para o preenchimento dessas obrigações acessórias, né, corretamente, é importante reunir todas as informações, tratar no layout, né, correto da ECF, ECD, certificar-se que essas informações prestadas representam a situação contábil e fiscal da empresa,
certificar-se no momento da entrega que você tem o certificado digital válido, né? E por que essas informações precisam ser consistentes? Exatamente pelo que a gente falou lá no início, né? Pelos cruzamentos eletrônicos que são feitos entre as obrigações acessórias. Então, o fisco consegue fazer uma auditoria eletrônica. Então, quanto mais consistente as informações, melhor esse processo, né? Acho que essa parte introdutória seria isso. Agora, nós vamos para os pontos de atenção, né? Porque, como eu disse, a gente não vai conseguir exaurir toda a metodologia, porque seria muito longo, né? Muito cansativo, mas tem pontos de atenção interessantes e importantes para que torne mais fácil e mais consistente o preenchimento de vocês dessas obrigações acessórias a serem apresentadas. Isso. Fernanda, só uma dúvida. Quantos números, ou seja, pontos de dados, de informações que você acha que tem para uma empresa preencher nesses aqui? Quantos números que teria que colocar nesses formulários para submeter? Isso é algo que se leva quanto tempo para preencher? Nós estamos falando de centenas ou milhares de números? Milhares de números. Nossa. E é até interessante, Kiran, sua pergunta, né? Porque dependendo da volumetria de informações, a Receita Federal permite que você prepare tudo num arquivo só ou em 12 arquivos, né? Exato. Um por mês, por causa do tamanho dos arquivos, né? Então, é uma volumetria assustadora, realmente, né? Todos os lançamentos contábeis da empresa. A gente vai agora falar um pouquinho sobre as obrigações em mais detalhe, mas um ponto que eu queria ressaltar, até no sentido do que a Fernanda estava comentando aqui, antes da gente passar para a próxima, é que já tivemos conhecimento, pessoal, isso é muito importante aqui, prestar atenção para esse comentário agora, de autos de infração por não inclusão de informações referentes à demonstração financeira publicada e às notas explicativas no SPED contábil, na ECD, no registro de outras informações. Os autos de infração que estão chegando para a gente agora, eles estão considerando uma multa de 1% do valor do faturamento anual da entidade. Então, eu queria deixar aqui um ponto de exclamação enorme, super atenção aqui, porque o preenchimento essas informações sempre foi de natureza facultativa, não traz erro de validação na ECD, mas o seu não preenchimento está sendo punido pela Receita Federal como ausência de informação, porque ela tem o entendimento de que se você tem a informação disponível da sua demonstração financeira publicada com as notas explicativas, você tem a obrigação de incluir na ECD, tá? Então, muita atenção aqui nesse aspecto, tá? Não podemos esquecer. Exato. Danilo? Bom, só voltando aqui, então o prazo de entrega da ECF é dia 31 de julho. Até o momento a gente não tem nenhum conhecimento que essa data será postergada, talvez aconteça, mas talvez não. Lembrando que a ECD foi postergada 5 dias antes da data final. Então, quanto antes a gente tiver essas informações prontas e disponíveis para transmissão, melhor. Então, como a Fernanda falou, a ECF é muito dependente das informações da contabilidade da ECD. Então, nesse esqueminha aqui que vocês estão vendo, a ECF ela começa ali pelo bloco C, que começa com as informações recuperadas da própria ECD, que já vai alimentar o bloco J, que é o plano de contas referencial, que é um item que às vezes dá um pouquinho de trabalho na ECF, porque o código cadastrado lá na ECD não condiz com a classificação na apuração do imposto de renda, então a gente tem algum probleminha aqui que a gente acaba encontrando nas nossas revisões e preenchimentos que a gente acaba realizando aqui na PwC. O bloco K, que são saldos contábeis, de forma bem resumida, o bloco L, e a partir daí a gente começa a fazer o cálculo de fato do imposto de renda. Em seguida, a gente tem aqui as outras informações, o bloco
bloco 0, o bloco X, Y, o V e o W, que basicamente eles compilam outras informações que também estão relacionadas com a apuração do imposto de renda. Então, se a sua empresa ela tem um cálculo precisa realizar o cálculo de preço de transferência e realiza algum ajuste, você também tem que informar o cálculo completo ali no bloco X. Se você teve pagamentos, recebimentos do exterior, com pessoas domiciliadas em países com tributação favorecida, você também tem que informar esses saldos também lá no bloco Y. Então, ECF é um ambiente bem complexo, com várias informações, e a gente precisa tomar muita atenção durante o seu preenchimento. O primeiro ponto aqui que a gente vai mencionar é questão de classificação das operações de adição e exclusão lá no bloco M, M300 e M350, que é a demonstração do imposto de renda. Em algumas revisões que a gente já realizou, a gente já se deparou, por exemplo, com a parte B não sendo populada corretamente. Então, às vezes ali você está adicionando e excluindo no registro M300 de forma correta, e o seu imposto está correto, só que a sua parte B não foi alimentada. Aí, quando a gente vai para o próximo ano, a gente olha lá e vê que o seu saldo de parte B está diferente do seu cálculo diferido. Então, é muito importante a gente gravar aqui na cabeça que existem no M300 e M350 4 tipos de relacionamento. Então, a gente pode classificar as operações com só um vínculo em parte B. Então, a gente só vai vincular uma conta de parte B e acabou, e vai alimentar a sua parte B da ICF, com conta contábil. E essas operações geralmente são aquelas operações permanentes, como despesas não necessárias, brindes, que não tem um controle temporário, a despesa aconteceu e acabou. O terceiro passo, a terceira opção seria contas de o vínculo 3, que são contas de parte B e conta contábil, que geralmente são usadas para provisões, controle de arrendamento mercantil, para as operações que a gente precisa considerar e manter o valor na parte B. E o 4, que é o sem relacionamento, que é a exceção da exceção. Na SF, acho que são poucas as linhas que permitem que você faça esse tipo de classificação, como preço de transferência, ou outras adições e outras exclusões na linha 92 e linha 167, que é bem exceção. Qualquer dúvida, a SF, o Fisco já oferece no próprio site do SPED a tabela dinâmica da SF, que ela é atualizada em todo começo de ano. Então lá você consegue ver exatamente qual que é o tipo de relacionamento que aquela operação permite. Às vezes a gente tem dúvida se aquela operação que a gente está fazendo tem efeito temporário ou se ela é permanente. Essa própria tabela dinâmica já vem uma base de legislação, que a gente consegue saber mais ou menos se aquilo ali deveria ser controlado em parte B ou não. Então, é um bom guia para a gente. Só complementando, é uma informação que parece tão pequena e faz tanta diferença, né? Para você ter uma parte B corretamente demonstrada, você precisa desse relacionamento muito alinhado. Então, parece um detalhe pequeno, mas é um detalhe muito importante no preenchimento da ECF. Aqui estão alguns exemplos de classificação. Então, como vocês estão vendo, o ajuste decorrente do método de preço de transferência, a ECF ela permite que você faça um relacionamento 2 ou 4. Então, caso você consiga registrar isso na contabilidade, ali uma conta de despesa, o ajuste de TP, ele seria uma adição, você vincularia a conta, ou se você não consegue fazer essa classificação na contabilidade, a opção 4, sem relacionamento, também é permitido. A regra de subcapitalização também exige que você tenha uma conta com a despesa para você vincular. O JCP não contabilizado como despesa também. Aqui ele vai pedir para você relacionar alguma conta, provavelmente a conta do passivo, onde você registrou o saldo. Ajuste decorrente de diferença de taxa de depreciação. Então aqui a gente está vendo que ele exige que você, na adição, faça um relacionamento 3. Então, quando você for adicionar a sua diferença de taxa de depreciação, você vincule uma conta contábil e uma conta de parte B. E quando você for fazer a exclusão,
ele só permite que você faça a exclusão com vínculo em parte B. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se você tentar excluir com uma conta contábil, vincular com uma conta contábil, o ECF vai te dar um erro e você não vai ter que ajustar para poder transmitir depois. E o último aqui é a equivalência patrimonial, que ela exige que você tenha o relacionamento 2. Então, nesse caso aqui, você também precisa ter a conta contábil para fazer a classificação. Então, você não consegue fazer simplesmente lá imputar o dado da sua equivalência de adição e exclusão, que seria o relacionamento 4. A ECF ela não aceita esse tipo de classificação. O segundo slide aqui de alguns exemplos é o arrendamento mercantil, que aqui também a ECF na tabela dinâmica ela permite que os relacionamentos, a depender do tipo de arrendamento que você tem, seja classificado 1, 2 ou 3, jamais 4. Então você tem que vincular alguma conta contábil ou parte B. E no nosso entendimento de melhor prática, não deu tempo para a gente atualizar aqui o quadrinho, seria que caso vocês tenham esse tipo de operação, que esteja enquadrado no IFRS 16, que o relacionamento seja 1 ou 3. Então, que você faça o vínculo com parte B, que constitua um diferido e que mantenha esse controle em parte B. E o último aqui, ajuste em decorrência de ajuste de provisão não dedutível. Então, aquelas provisões do dia a dia, provisão de contingência trabalhista, provisão... qualquer tipo de provisão, linha 6 e linha 95, relacionamento 1, 2 ou 3. Aqui também a gente tem um entendimento que o melhor relacionamento para tratar as provisões seria o 3. Então, você sempre vai vincular uma conta contábil, de preferência de resultado, que é o que a ECF pede ali, que é o que de fato afetou o imposto de renda, e uma conta de parte B. Então, tudo isso daqui tem que estar bem vinculado. Peraí, só um minuto. Danilo, volta um minutinho, por favor. Sim. Nesse slide de operações de arrendamento mercantil, acho que vale uma nota que é com relação à mecânica, né? Como é que funciona a tributação dessas operações. A gente tem conhecimento de que muitas empresas entendem que os efeitos da exclusão da adição da depreciação e dos juros versus a exclusão da contraprestação do arrendamento mercantil dá valores praticamente iguais, tá? Acontece, de fato, em alguns casos essa situação, tá? Mas, como o Danilo comentou, a Receita Federal é muito formalista, né? E ela tem seus procedimentos. E existem códigos específicos na parte B do ELALUR para você fazer a vinculação dos ajustes de arrendamento mercantil. Então, chamo aqui a atenção de que, na visão da Receita, é ajuste temporário, sim, e você tem que fazer as vinculações corretas na parte B, sabe? Então, é muito importante, inclusive, pessoal, vocês não esquecerem de fazer o principal ajuste, na minha visão, que é o ajuste da contraprestação do arrendamento mercantil, que está no passivo, que a gente não enxerga no resultado, né? Então, é super relevante esse ponto de atenção, porque a gente tem observado que muitas empresas só fazem a adição da depreciação e dos juros e não sabem exatamente como tratar a exclusão, né? Que seria um ajuste que eu não consigo fazer uma correlação direta com uma conta contábil, porque é um lançamento dentro de uma conta contábil de passivo em geral, né? Então, só queria aí chamar a atenção para vocês sempre tratarem isso como temporária para fins de ECF, porque isso pode ser um objeto de uma auto-infração por erro, por informação incorreta, tá? Eu só queria, talvez, até complementar que essas contas de arrendamento mercantil, agora que veio o FS 16, cuidado com essas contas, porque a gente está vendo qualquer tipo de lançamento dentro das contas. No passado, a gente simplesmente tinha, normalmente você tinha o pagamento que é como despesa, que era simplesmente uma despesa de rendimento no resultado, que não tinha ativo passivo, e agora, para todos os contratos, você tem ativo de direito de uso e passivo de parcelas a pagar, e aí os lançamentos que têm movimentação dessas contas, às vezes a gente vê movimentação entre contas de ativo com passivo, aí você tem
e aí a interação dessas contas com o resultado, de várias linhas diferentes do resultado. Então, cuidado na hora que você está vinculando essas contas de arrendamento, porque poderia ser que tem lançamentos, inclusive com acerto de erros, porque essa contabilidade relativamente nova tem gerado vários desafios. Eles têm cuidado para entender a base dos lançamentos antes de começar a vincular, porque a gente está vendo a contabilidade está tendo vários desafios e a gente está vendo vários lançamentos atípicos devido a esses contratos. Fazendo só um link com o que o Kieran comentou, só para, enfim, um complemento, né? O que aconteceu na contabilidade, como todos sabem, é que foi introduzida uma nova norma contábil que deu uma nova cor para esse tipo de operação, porque passou a tratar muitas operações de aluguel, né, ou as operações de aluguel, como, do ponto de vista contábil, como um tratamento que a gente dava como um leasing, né? Então, o que aconteceu é que, como o Kieran comentou, você mudando a estrutura da geografia do balanço, né, onde você coloca esses ajustes, isso tudo tem reflexos na ECD e na ECF, né? Então, só chamando aqui a atenção para essa migração aí de critérios contábeis, como isso afeta o nosso dia a dia aqui nas obrigações acessórias, né? Obrigada, viu, Danilo? Desculpa. Imagina. Outros pontos aqui de atenção do preenchimento do bloco M, acho que seria um que a gente vê com bastante frequência, é a ausência do registro M312. Às vezes a gente se depara com algum ajuste de adição e exclusão que não utiliza 100% do saldo da conta. Quando isso acontece, a ECF ela tem um campo, que é o M312, números dos lançamentos relacionados à conta contábil, onde você tem que vincular todos os números de lançamento da ECD, que são informados na ECD, que compõem aquele valor ajustado. É uma prática comum, mas não correta, dos clientes não preencherem esses números de lançamento. E assim como a Paula comentou no início da apresentação, da questão do J800 lá da ECD, aqui é um outro caso que pode ser entendido que, na sua ausência, ele poderia ser classificado como uma inexatidão ou omissão de informação na ausência da declaração desses dados. Outro ponto seria o ajuste com previsão de subconta. Então, a 12973 ali em 2014, ela trouxe algumas operações e alguns entendimentos que a AVP e a VJ, por exemplo, deveriam ser controlados em subconta, a depender de cada tipo de operação. Dentro da ECD e da ECF, existem os registros I053 e o J53 para que essas subcontas sejam cadastradas. Também a gente tem se deparado com a empresa, às vezes ela até tem o AVP e a VJ, mas ela não tem nada cadastrado no I053. Na ECF, ela tem uma observação que a gente pegou aqui durante até a preparação do material, que, de acordo com o artigo 300 da IN 1700, caso a própria conta do ativo ou passivo seja utilizada como subconta correlata, o registro I053 não deve ser informado. Então, para fins de controle aqui de subconta, vocês precisam ter certeza de como que foi feita essa classificação. Se não foi classificada no I053, no J53, eu tenho uma conta ali de ativo e passivo que eu estou utilizando como uma subconta correlata, eu tenho esse controle, ou como é que está sendo feito hoje em dia? Paula, você Pessoal, quer comentar? Aqui quero, com certeza eu quero comentar esse tema, olha só. O que acontece, né? A subconta, ela é uma figura muito, assim, de há anos conhecida por nós que trabalhamos com tributário. Ela tem como principal objetivo evidenciar para o fisco qualquer tipo de ajuste decorrente de práticas contábeis internacionais à legislação tributária para fins de neutralidade, tratamento de neutralidade. Então, o que a gente não pode esquecer, quando a gente fala de neutralidade, se você tiver um ajuste a valor presente, que na legislação tributária deva ser tratado com neutralidade, ou seja, se ele tiver um impacto de receita no resultado deve ser excluído e vice-versa,
Se você não tiver a subconta, a legislação, a Lei 12.973, determina que você não vai poder excluir a receita e também vai ter que adicionar a despesa. Ou seja, é um duplo pênalti, tá certo? Então, a abertura das subcontas por si só já é um desafio, já é digamos, um procedimento extremamente importante, tá? E aí, as dúvidas com relação à VJ, né? Por exemplo, Head Accounting, né? O ajuste a valor justo do Head Accounting, que é normalmente um procedimento que é requerido pela contabilidade, você marcar mercado, em geral é feito na mesma conta do Head. Não é feita uma conta de AVJ sobre a marcação a mercado do Head. O que você enxerga na contabilidade já é o valor do Head marcado a mercado, por exemplo. Então, essa ponderação do Danilo sobre esse artigo 300 da IN 700 é bem interessante, porque diz aqui, caso a própria conta do ativo ou passivo seja utilizada como subconta, o registro 053 não deve ser informado. Puxa, que confusão, né, gente? Porque se eu tiver uma situação onde eu tenho um Head e ele é marcado a mercado e o valor dele na contabilidade, na sua mensuração, já é o próprio AVJ, eu vou dizer que essa conta é a própria conta subconta correlata ou não? Outro ponto importante, que acho que é fundamental a gente ter no nosso radar. O sistema das subcontas, ele foi criado para que o contribuinte possa dar a neutralidade, representar a neutralidade tributária desses ajustes na ECF, sem necessidade de controlar na parte B do LALUR. Isso é muito importante, pessoal. Muitas empresas ainda controlam subcontas em parte B do LALUR. Na visão do manual, isso é um erro de preenchimento, tá? Então, não tem essa de vou pecar pelo excesso. Não. É um erro conceitual mesmo, sabe? Do ponto de vista do manual. Então, não é que não exigirá o controle em parte B, é que não pode colocar em parte B, porque não tem a mesma natureza de um ajuste tributário que não seja de equalização de práticas contábeis. A natureza, digamos, normativa desse ajuste é distinta mesmo, tá? Então, só queria aqui aproveitar, não sei se eu deixei mais confuso do que já estava o assunto, mas eu queria só colocar aqui uma pimentinha para que a gente sempre faça essa reflexão, essa análise bem profunda desse tema, para não ter problema de multa por omissão ou informação incorreta sendo prestada na ECF. Exato. Agora a gente vai dar uma pausa aqui de apuração no imposto de renda. A gente vai começar agora a falar da parte mais legal do ECF, na minha opinião, que é ali no bloco W, X e Y. Espera. Você falou que tem um parte legal do preenchimento disso? Eu acho mais legal o M. É que eu já entrei nessa geração ECF, então quando chega na parte que não é o cálculo, eu já começo a ficar feliz. Então, o cálculo dá muito problema. Mas é que, por exemplo, o bloco W é um bloco recente até. Eu tava aqui na PwC quando surgiu. Então, eu já aprendi com todo mundo. Foi uma experiência muito divertida. Para mim, aprender. Eu acho que eu sou meio estranho. Bom, o bloco W, ele é a declaração país a país. Ele foi instituído ali pela IN 1681, ali de 2016, em cumprimento ao compromisso acordado no âmbito internacional do Ação 131 do projeto BEPS 2. Ele também aqui foi coordenado juntamente com os países membros do G20 e da OCDE. E o DPP, o Declaração País a País, ele consiste num relatório anual, por meio do qual as empresas multinacionais vão fornecer à administração tributária algumas informações e indicadores relacionados à localização das suas atividades, alocação global de renda, imposto pago e devido. Aqui no manual da ECF, a gente tem uma exceção, que os grupos multinacionais cuja receita consolidada total no ano fiscal anterior ao ano fiscal de declaração seja menor que 2 bilhões 260 milhões ou 750 milhões de euros, com data base de conversão em 31 de janeiro de 2015, estão dispensados da entrega da declaração país a país.
toda entidade residente no Brasil, integrante de grupo multinacional, que esteja enquadrada nessa situação de dispensa, ou seja, a sua receita do grupo como um todo está abaixo dos 2 bilhões e 260, deve informar, mesmo assim, a Receita Federal, por meio lá do W100, a dispensa de entrega. Então, além disso, a identidade também deve fornecer algumas informações adicionais ali no W300. Paulo, não sei se você quer comentar alguma coisinha sobre o bloco W. Lembro que no Brasil, caso nenhuma entidade lá de fora preencha o bloco W, o Brasil aqui é obrigado a preencher também. Danilo, obrigada pelo espaço. Na verdade, eu gostaria de fazer o seguinte: agora a gente vai passar sobre informações dos blocos X e Y e W, enfim, mas eu estou vendo aqui nas perguntas, tem muita coisa sobre o bloco M sendo perguntado aqui, tá, Danilo? Então, vamos fazer o seguinte: vamos passar as informações do X, Y, W, enfim, e aí depois vamos voltar nas perguntas, porque tem muita coisa de bloco M aqui para a gente trabalhar, substituição de ECD, substituição de ECF. Fiquem tranquilos que a gente vai voltar nesses temas, tá, pessoal? Mas pode seguir, Danilo, por favor. Nossa, eu não estava vendo a tela aqui das perguntas, aqui tem bastante pergunta mesmo. O próximo registro aqui é o X291. Vou falar de uma forma bem por cima, porque eles estão muito relacionados. O X291, tá com o nome errado aqui. O X300 e o X320 são os registros que a gente preenche ali as operações com o exterior. Então, lá no X291, a gente vai preencher as informações de receita de venda, receita de serviços, receita financeira. Esse registro ele é habilitado sempre que a empresa reconhecer que ela teve operação com empresas vinculadas ou situadas em países com uma tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado. Então, a partir do momento que a empresa reconhece que ela teve esse tipo de operação, ela tem que preencher ali o X291, X300 e X320, que são cálculos do preço de transferência. E um ponto de atenção aqui que a gente tem que ter durante o preenchimento é que todas essas informações desses registros têm que estar de acordo com o regime de competência. Então, ao contrário ali do X420, que a gente vai ver mais para frente, que é regime de caixa, na ECF, no manual de preenchimento, a gente tem aqui o entendimento que esses dados, essas informações têm que ser aquelas do regime de competência. Então, tem que estar atrelado àquilo que ocorreu foram reconhecidos durante o período calendário. Então, elas vão acompanhar a contabilidade. O X340, eu vou deixar ele por último aqui, falando de X. O X420, o X430 e 450 também são alguns registros que durante os trabalhos a gente tem identificado uma pouco de dificuldade das empresas em conseguir elaborar um controle confiável dessas informações. E às vezes a gente identifica algum problema ali relacionado a entendimento do que deveria estar preenchido. No 420 a gente informa ali os royalties pagos e recebidos do Brasil e no exterior. E uma dúvida constante é o valor, como que eu chego no valor que deve ser preenchido ali. Muitas vezes o cliente ele tem uma conta de royalties pagos ou recebidos do exterior na conta e joga 100% saldo da conta contábil. Mas para esse registro, por exemplo, você só deveria considerar aquilo que foi efetivamente pago e recebido durante o ano, não apenas ali contabilizado pelo regime de competência. O X430 e 450 é a mesma coisa. Ali a gente vai informar todos os seus rendimentos e pagamentos de serviços técnicos, de juros e de dividendos recebidos e pagos. Nesse mesmo caso, a gente, durante os trabalhos de revisão, a gente até consegue fazer um cruzamento ali com o Y520, que são as operações com o exterior, porque ali a gente já tem as operações de câmbio que foram fechadas durante o período calendário, então já está no regime de caixa, mas quando a gente começa a analisar a questão dos serviços pagos e recebidos do Brasil, as empresas elas não têm um controle eficiente daquele saldo que é interno. Então ela vai ter, às vezes, por causa do Y520, o valor do serviço técnico pago para fora
de acordo com o regime de caixa, mas quando a gente está falando de Brasil, a empresa não consegue ter o controle do regime de caixa também. Então, um ponto interessante aqui é a gente conseguir, de forma antecipada, elaborar esses controles para conseguir imputar aqui dentro da ICF a melhor informação. O X340, que é a identificação da participação no exterior, esse aqui é um bloco bem complexo. Aqui, todas as empresas, pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, que tenham participação de empresa lá no exterior, elas têm que preencher esse registro, que é basicamente seu cálculo de TBU. Então, é um registro muito complexo e muitas vezes as empresas não preenchem ele da forma correta. Recentemente, a gente teve até um treinamento na PwC sobre preenchimento de ECF, então a gente levou um dia inteiro e em metade do dia, basicamente, foi discutindo o X340. Então, se você tem uma participação ali controlada direta, indireta, coligada, aí é bom seguir certinho aqui o que está no manual de preenchimento, todas as informações que ele está pedindo tem um motivo. Então, para evitar qualquer tipo de questionamento ou autuação, é importante a gente ter uma atenção muito especial aqui no preenchimento X340. E lembrando que grande parte do preenchimento do X340 está ligado com a própria IN de cálculo de TBU. Então, todas as regras da IN estão aqui também no manual de preenchimento desse registro. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o registro Y520, o 570 e o 590. Também são registros muito interessantes, na minha opinião, de serem elaborados. O 520, a gente vai informar os pagamentos e recebimentos também do exterior, operações com o exterior. Nesse registro estarão informados qualquer valor mediante operação de câmbio, as transferências internacionais, valores pagos em cartão de crédito, depósitos em conta no exterior. Também aqui, durante os processos de revisão que a gente pegou no ano passado, foi um pouco difícil, a gente identificou a dificuldade dos clientes em terem um bom controle dessas operações de câmbio, operações com o exterior, mas a gente também identificou também durante esses trabalhos uma opção que seria as empresas fazerem um cruzamento com um relatório de operação de câmbio e transferência internacional. Você consegue pegar esse relatório diretamente no site do Gov. Funciona igual o Registrato do Banco Central e demora uns 2, 3 dias úteis para ele ser gerado. E ali vão estar todas as operações de câmbio e transferências que ocorreram durante o período que você setar lá no programa. Então você pode pegar essa informação que já está no próprio Banco Central e cruzar com o seu controle. Porque às vezes você tem alguma operação que foi realizada e você não está mapeando. Paula? Nossa, essa informação é muito desafiadora, né, Danilo? Me lembro que quando a gente ia fazer isso na prática, né, Fernanda, com a EDIPJ, já era um caos. Agora, com esses cruzamentos eletrônicos, a gente está realmente numa situação muito, muito exposta, né, muito delicada. Acho que essa dica do Danilo é muito importante, pessoal. Esse controle que ele comentou do Banco Central é fundamental, porque a gente vê na prática que existe uma dificuldade de comunicação mesmo entre as áreas da tesouraria e do TEX, né, para a obtenção dessas informações, e nem sempre esses controles eles são internamente, digamos, estão no formato que a gente precisa para declarar as informações na ECF. Então, precisa realmente se antecipar com relação a esse relatório que o Danilo comentou, fazer os cruzamentos entre suportes primeiro, para depois poder passar para a declaração, né? Tem algum ponto aqui, Fernanda, que você gostaria de comentar? Eu tenho um ponto do item 4, depósito em conta no exterior, mas vamos lá, Fê. Tem algum ponto o que eu acho importante mesmo frisar em relação a esses registros que o Danilo mencionou agora, é essa questão do caixa e competência, que isso sempre é um tema polêmico, né? Saber ou não o tipo de informação que vai em cada registro. Essa informação do confronto com o certificado das operações internacionais,
esses são pontos bastante relevantes e muitas vezes a gente vê, inclusive nesse de operações internacionais, que existem operações com paraíso fiscal e que a empresa às vezes nem percebe, sabe? Assim, ela não sabe que ela tem determinadas operações. Eu tenho, mas é uma venda. E ali você vê, né? Nesse bloco você tem esse tipo de informação. Eu acho que isso é o que é bem relevante e precisa de bastante atenção no preenchimento desses registros. Aqui, chamo atenção especial para 3 itens. Cartão de crédito, que a gente vê que as empresas não preenchem de jeito nenhum, tá? Exato. Segundo, depósito em conta do exterior e utilização de recursos mantidos no exterior, que aí tem 4 e 5. Aqui, pessoal, olha, falando em cruzamentos com outros SPEDs, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vocês sabem que existe um ato declaratório número 5 de 2015 da Receita Federal, né? Todo mundo sabe que ele existe, porque ele aparece todos os dias no jornal, ou não, né? Aonde a Receita Federal diz que todo e qualquer recurso financeiro proveniente de uma exportação já realizada, cujo dinheirinho você deixou numa conta no depósito no exterior e mantém em moeda estrangeira lá fora, a variação cambial dessa operação tem que ser tributada para PIS/COFINS. Todo mundo sabe disso, né? Nossa, claro que sabe. Inclusive, está super claro no decreto do PIS/COFINS isso, né? Pessoal, esse ato declaratório realmente existe. E não só existe, como a Receita Federal pode vir aqui nesse registro e consultar. Nossa, ele tem conta no exterior, que interessante. Peraí, deixa eu ver se no plano de contas referencial tem receita de exportação. Nossa, ele tem receita de exportação. Poxa, mas deixa eu ver se ele está utilizando os recursos mantidos no exterior em dólar. Olha, o item 5 tem sim recursos mantidos no exterior em dólar. Peraí, então vamos olhar para a variação cambial desses recursos mantidos no exterior em dólar? Eu quero saber, então, contribuinte, se refere-se a uma operação de exportação que você já liquidou. Se você já liquidou e manteve o dinheiro lá fora, você tem que ter um controle segregado da variação cambial sobre esse dinheiro que você manteve lá fora, porque isso é tributado para PIS/COFINS a 465, pessoal. Eu acho que a maior parte dos contribuintes não está com isso no radar, tá? Não tem isso no radar, nem tem esse controle dessa variação cambial separado. Então, eu queria chamar super atenção aqui para esse ponto, porque a Receita Federal tem todas as informações que ela precisa para te autuar, tá? Todas. Inclusive, controles de variação cambial, existe uma recomendação bem antiga, desde os primórdios do manual do SF, que diz que toda vez que você fizer tributação de variação cambial pelo regime de caixa, por exemplo, você tem que anexar o controle detalhado da variação cambial pelo regime de caixa num registro de outras informações na própria ECF. Todo mundo coloca, né? Vocês já viram alguém colocar? Eu não. Gera erro de validação? Não. Nem tem porquê, né? Porque se você não tiver no regime de caixa, você, em tese, não está obrigado a colocar essa informação lá. Mas não se esqueçam que no SPED é tudo obrigatório condicional. Tem que incluir. Se você tem que incluir. Então, chama aqui a atenção para a questão do PIS/COFINS e do controle de variação cambial nesses registros de outras informações do ECF, tá bom? Pessoal, não se esqueçam. Isso que parece muito cruel, que você tem que tributar PIS/COFINS no rendimento de depósito do exterior. E controlar variação isso cambial, para fins fiscais. Segregado, Kiran, segregado. Ninguém tem segregado. Imagina. O máximo que as empresas já fazem, e olha que dá um trabalhão e é um controle que a gente dá graças a Deus toda vez que a gente se depara, é que algumas empresas colocam no resultado contas de liquidação de operações de variação cambial e contas onde controlam a variação cambial de operações em aberto ainda, justamente para facilitar essa correlação de contas contábeis com a tributação pelo regime de caixa, né? Você difere competência, tributa pelo regime de caixa. Quando a empresa tem isso na contabilidade, já é fantástico. Agora, ter esse controle de variação cambial segregado sobre
oscilações de depósitos em conta no exterior vinculadas a operações já liquidadas de exportação, eu nunca vi. Então, eu acho que é importante ter todo mundo isso no radar aí. Isso, mas eu fico pensando, tipo, do ponto de vista contábil, eu nunca vi alguém falar que desta conta, porque para fins contábeis isso não é requerido ter isso. Então, nós teríamos que ter uma interação, ou seja, um especialista dessa área do SPED para ir falar com o pessoal da contabilidade para começar a abrir essas contas, porque não seria normal a gente abrir essas contas para fins contábeis. Pois é, Kira, é um desafio bem grande. E quem tiver, imagino que seja planilha Excel, alguma coisa assim de controle auxiliar para ter essas informações. Mas vamos lá. Eu estava vendo aqui algumas perguntas. Pessoal, vocês conseguem dar um Google e pesquisar por emitir relatório de câmbio e transferências internacionais. E já vai vincular para um site do gov.br e vocês conseguem emitir esse relatório com o certificado digital da empresa, tá? Então, só repassando. Respondi já aqui algumas pessoas no sistema. O próximo registro aqui é o Y570. Também um registro que pode gerar algum problema e, pelo que eu tenho acompanhado aqui nos últimos anos, também é motivo de muitas autuações. No Y570 a gente demonstra ali as suas retenções, suas retenções de imposto de renda e contribuição social. Ele é importante para a gente conseguir evidenciar ali o seu saldo negativo. Então, as empresas que tiverem saldo negativo de imposto de renda e contribuição social e que precisam depois realizar a compensação desse valor, elas precisam também informar corretamente ali no Y570 o total das suas retenções na fonte. E o que a gente tem identificado durante os trabalhos é que ou as empresas estão considerando 100% aquilo que está no relatório de fontes pagadoras, apesar de lá no relatório de fontes pagadoras, no rodapé, ter uma informação ali que o próprio fisco informa que o que está ali não é documentação comprobatória para fins de ECF. E algumas empresas têm tentado fazer esse cruzamento no relatório de fontes pagadoras com a contabilidade, para bater com aquilo que ela já reconheceu ali de retenção. Eu costumo falar aqui durante os trabalhos que o Y570 ele começa no primeiro dia útil do ano anterior. Então, a partir do primeiro dia ali do ano calendário, as empresas já têm que estar trabalhando ali no controle das retenções. A nossa recomendação aqui, principalmente falando de ECF, é que as empresas tentem fazer um cruzamento da contabilidade entre a contabilidade, a DIRF, que é aquele relatório que as empresas têm que entregar para os prestadores e tomadores de serviço têm que entregar para o Receita Federal, e o relatório de fontes pagadoras. O risco que a gente identifica das empresas utilizarem o relatório de fontes pagadoras é que as empresas elas podem retificar a DIRF a qualquer momento. Então, a partir daí, aquele saldo que foi informado no fontes pagadoras pode alterar também. Então, se vocês conseguirem manter ali um trabalho contínuo de cruzamento e acompanhamento das retenções, muito certamente vocês terão menos problema com a autuação de saldo negativo por falta de documentação comprobatória ali para o fisco. Pessoal, aqui eu quero fazer um parêntese, só um minutinho, Danilo, esse registro é muito importante. Compartilhando um pouquinho de experiências aí de vidas passadas, tá? Porque eu sou muito jovem, então é só de vidas passadas mesmo. O que acontece aqui, pessoal? Eu, vez ou outra, me deparo com perguntas relacionadas à competência da declaração do IR-fonte, tá? Não só o valor. O que eu quero dizer com isso? Puxa, passaram-se 3 anos e eu nunca tinha levantado um IR-fonte específico que eu posso apropriar como crédito de uma receita que eu tributei em 2019 e agora, em 2023, eu queria recuperar esses créditos como saldo negativo. Pessoal, já passamos por diversas situações aqui. Então, situação mais fácil. Volta lá em 2019, retifica a ECF, inclui seus IR-fontes que você não tinha o crédito, faz eles comporem o seu saldo negativo lá no
no registro do bloco M e N, e aí você, através dessa declaração, dessa retificação, você passa a usar esse crédito que passa a compor o seu saldo negativo, atualizando o Selic. Essa é a situação mais fácil. Por que eu tenho que retificar? Porque a receita atrelada ao seu IR-fonte foi tributada na competência de 2019. E a Receita Federal autua os contribuintes que usam IR-fonte em competências distintas da competência onde a receita correlata foi tributada. Isso é muito importante, muito mais do que a gente imagina, tá? Eles fazem esse cruzamento, sim. Já atendi diversos autos de infração que tinham como objeto esta questão da competência, tá? Segunda alternativa. Poxa, eu queria voltar lá na competência de 2019 e retificar para colocar o IR-fonte, tá? E eu estou no regime anual, tá? Mas eu já tinha Perdecomp de saldo negativo de 2019 já homologada. E se eu retificar a ECF de 2019, será que vai dar um problema na minha Perdecomp homologada? Vai prejudicar o crédito que eu já usei? Bom, pessoal, se é para aumentar o crédito, não vejo tantos problemas, porque se ela já está homologada, então aquela parcela do crédito já foi reconhecida pela Receita Federal como válida. E aí, como é que eu, digamos, operacionalizo esse montante adicional de crédito? Então, as empresas, em geral, retificam a ECF para colocar esse IR-fonte na competência de origem, mudam, sim, o valor do saldo negativo, preservam o Perdecomp de homologado e fazem um Perdecomp adicional referente só a essa parcelinha de IR-fonte que vai compor o saldo negativo adicional, tá? Isso do ponto de vista prático o que acontece. Paula, mas meu caso é pior ainda, porque eu, como ter aquela lei que eu não vou nem comentar, que eu não posso pagar as minhas estimativas com Perdecomp, né? Eu tive que migrar para o regime do lucro trimestral. Bom, pessoal, aí a pergunta vem, né? Posso colocar o IR-fonte do ano inteiro em dezembro, do trimestral do 2019? Não. Você tem que fazer o rastreamento de qual foi o trimestre onde você reconheceu a receita correspondente àquela retenção e retificar especificamente cada trimestre específico afetado pela tributação daquela receita e origem do IR-fonte correspondente. Tá? Nossa, Paula, mas que complicação isso aí, né? Muito chato, porque, poxa, eu preciso ter um controle absurdo para poder levantar esses créditos. Precisa, porque eles estão autuando a rodo esse negócio, a rodo, tá? Estão autuando mesmo. E aí, uma outra pergunta que também sempre aparece aqui para a gente é a seguinte: Paula, eu verifiquei nos meus controles internos que eu tenho muito mais IR-fonte do que está no fontes pagadoras. O que eu faço? Eu limito o meu crédito ao fontes pagadoras ou eu coloco o que eu sei que eu tenho? Veja, na nossa visão, qualquer discussão com a Receita Federal é uma matéria de prova. É uma matéria de prova. Você tem como provar que você tem esse crédito? Você tem informes de rendimento, você tem evidências contábeis, você tem documentos de notas fiscais onde você sofreu a retenção, que você pode provar que houve a retenção. Bom, tem documentação suporte? Tenho. Então, pode incluir na ECF, sem medo de ter uma divergência com fontes pagadoras. Verdade que vai chamar a atenção da Receita Federal você ter um número diferente do número da fontes pagadoras? Claro que sim. Claro que é verdade. Mas se você tem documentação suporte para sustentar esse crédito, poxa, encare, vamos enfrentar esse medo, né? Vamos enfrentar essa resistência da Receita Federal, porque se eu posso provar, eu tenho direito, né? Eu tenho direito. E até interessante, né? Porque, poxa, nos últimos meses, nos últimos anos, a gente tem se deparado, por exemplo, com o preenchimento automático da declaração de pessoa física, né? E aí, às vezes acontece que no preenchimento automático veio uma informação e a gente tem informação de outra forma aqui, né? Com os nossos próprios documentos. Gente, isso acontece na pessoa física, por que não vai acontecer na pessoa jurídica, né? Se você tem documentação de que você pagou um monte de despesa médica e o seu médico não declarou nada e por isso não aparece na sua declaração pré-preenchida, você vai deixar de apropriar, de reduzir sua base tributável porque o médico preencheu errado a DIRF dele, enfim, a declaração dele, né? A empresa não preencheu corretamente a DIRF. Então,
Só faço esse parênteses importante aqui para que vocês não esqueçam que o mais importante de tudo aqui é ter documentação suporte, né? Seja ela qual for. E essa reconciliação de R-fonte trimestral, para nós, é a melhor prática de mercado, tá? Seja porque você está no trimestral, seja porque você está no anual, porque no final das contas, o importante é você usar o IR-fonte na competência da origem da receita tributada, tá? Então, só queria fazer essas ressalvas aqui, Danilo. Obrigada. Paula, se me permite complementar, eu acho que esse ponto que você trouxe ele é fundamental. Esse é um registro para mim que, na maioria dos trabalhos de revisão de ECF, ele consta, justamente por isso, por essa divergência entre o valor informado na ECF e aquele das fontes pagadoras. É só para complementar uma simples coisa, que a própria jurisprudência administrativa ela está em linha, em consonância com aquilo que você falou, né? Em que o CARF reconhece que se o contribuinte tem, através de outros elementos de prova, documentação, suporte, para suportar os valores retidos, essa compensação ela é permitida. Ou seja, não em linha com o que você disse, no sentido de não limitar apenas aos valores informantes dos extratos das fontes pagadoras, né? Óbvio que esse é o melhor dos mundos, que esteja tudo conciliado, mas só para ressaltar essa jurisprudência aqui amplamente favorável. Obrigada, Dirceu. Danilo, temos mais essa Y aí? É o último. Era o último registro aqui que a gente vai mencionar aqui no Webex. É o Y590, ativos no exterior. Assim como o 520, para o preenchimento do 590, a gente tem ali um auxílio ali de uma outra obrigação acessória que também é transmitida ali para o Banco Central, que é a declaração de capitais de bens no exterior. Então, essa declaração ela já tem ali basicamente todas as informações que você precisa preencher no Y590. Então, você vai ter o tipo de ativo, se ele é uma empresa, se ele é algum ativo financeiro. Você vai ter ali o país, a discriminação desse ativo e o valor anterior e o valor atual. Então, todas essas informações ali já estão na declaração CBE. Então, é importante que vocês façam esse confronto com aquilo que já foi declarado para o fisco, para você acabar não informando informações diferentes sobre o mesmo ponto. Basicamente, ECF e ECD pegam muito nisso. Por estar dentro do sistema SPED, a gente tem que tomar um cuidado com as informações que a gente está colocando, se elas conversam com aquilo que a gente já declarou em outras obrigações. Como, por exemplo, a receita, se ela está batendo com aquilo que foi informado na FD fiscal, FD contribuições. O Y520, se já está batendo com aquilo que o Banco Central já sabe. O retido na fonte aqui, os saldos de retido na fonte, se bate com o que está na DIRF, relatório de fontes pagadoras, com o seu próprio controle. Então, tudo isso daqui a gente precisa ter uma análise, um cruzamento bem detalhado para a gente não deixar nenhuma ponta solta que possa, no futuro, gerar algum questionamento ou qualquer tipo de dor de cabeça. Danilo, deixa eu fazer um complemento. Eu acho que você tocou num ponto que, para mim, ele é fundamental. Primeiro, essa questão da consistência interna entre as diversas informações nos diferentes campos e blocos da ECF, né? Por isso, da importância do adequado preenchimento, da elaboração, né, e da manutenção da documentação suporte, controles, né, paralelos, por exemplo, controle de variação cambial por caixa, por competência, etc. Toda essa parte documental ela é muito importante. Agora, além desses cruzamentos internos, né, entre esses diferentes blocos, uma coisa que também é fundamental, e aí voltando para a apuração do imposto, é o cruzamento de valores pagos, valores devidos, todos aqueles valores de recolhimento, de imposto de renda, contribuição social, com aqueles informados nas demais obrigações acessórias, né? Porque muitas vezes isso é muito comum,
os valores inicialmente declarados, né, quando você informa em DCTF, em eventual perda de compra, etc., isso depois tem um descasamento quando da entrega, né, do arquivo da ECF final. Então, é muito importante que, a meu ver, quando da conclusão da elaboração da ECF, se faça esse cross-check, né, de todos os valores mensalmente informados, né, com relação a guias de pagamento, DCTF, demais obrigações acessórias. Eu acho que isso é fundamental e é uma coisa que o fisco faz de uma forma bastante consistente e rotineira, né? E sempre que ele encontra divergências, né, ele, obviamente, sugere questionamento e consequente atuação. Tá? Danilo, vou te pedir uma gentileza. Estamos com 60 perguntas aqui no nosso, no nosso estoque. Será que a gente você consegue ir lendo para a gente as perguntas e aí eu, a Fernanda e o Dirceu vamos respondendo? Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Eu acho que a pega alguém as mais respondeu fáceis, aí. tá, Danilo? Pra gente não passar vergonha. Pega os mais difíceis, Danilo. Pega os mais difíceis. Pessoal, eu estava lendo aqui as perguntas. Tem uma tão específica de campo ali do detalhe que eu particularmente... Agora, eu posso escolher uma que eu adorei. Eu já li já tem um tempo, mas eu adorei, eu já vou começar a responder ela. Que faz um comentário, gente, vocês viram que, né, o representante da Fazenda falou que essas obrigações acessórias vão todas acabar, né? Que o contribuinte não vai precisar mais entregar esse tipo de obrigação acessória, né? Eu acho o seguinte, em relação a ECD e ECF, eu não acredito, eu acho que não. Eu acho que ECD, até porque a gente está num ambiente SPED, né? Num ambiente de que nós estamos num mundo de dado, né? De qualidade de dados, de cross-check, a Fazenda, a Receita dispõe de todos esses dados para fazer as análises, os cruzamentos, as verificações, as inspeções, etc. E a gente tem que... Então, eu acho que... E a ECD, aquilo reflete exatamente os registros contábeis já vinculados com a obrigação fiscal. Então, eu acho que... Eu não vejo mudanças no sentido de que essas duas obrigações acessórias vão se extinguir. A gente tem que lembrar o seguinte, acho que provavelmente até sexta-feira dessa semana vai ser promulgada a lei aí da legislação do preço de transferência, né? E novas informações serão requeridas por todos os contribuintes que estão sujeitos, né, que apresentam operações com vinculados no exterior. Vão ter novas informações a serem preparadas pelos contribuintes, local file, e hoje essas informações estão na ECF. Não se sabe se vai ter uma obrigação acessória a par ou se novos campos serão incluídos na própria ECF no que se refere a toda a parte de preço de transferência, né? Então, e vai ser uma legislação nova, né, com a adoção antecipada 23, o início a partir de 2024. Então, eu acredito que para fins de ECD e ECF, eu particularmente, não sei aí os demais, Paula, Danilo, Kira e Fernanda, se compartilham, mas eu acho que ECF não. Obviamente que eu já ouço há anos, né, para não dizer décadas, que o sonho da Fazenda é, na verdade, que mesmo o imposto de renda, eles, com base em todas as informações que a Receita disponha, eles já calculam automaticamente e só te mandam uma guia para pagar, né? Eu acho que esse era o sonho de consumo, igual tem com IPTU, IPVA, etc. Mas eu acho que a gente ainda está num cenário muito distante disso, tá? Até porque, né, Dirceu, imagina a complexidade que é para a Receita Federal conseguir rastrear na contabilidade das empresas o que é subconta, o que não é subconta, o que é parte B, o que é ajuste de outras adições, outras exclusões. Imagina só, né? Então, eu concordo plenamente com você. Mas aí... Só para botar pimenta, o que é subvenção, o que não é, qual é o incentivo fiscal de ICMS que foi considerado pelo contribuinte, de qual estado que nós estamos falando, né? Então, nossa, quer dizer, imagina. Exatamente. Vai lá, Kira.
Não, mas e a reforma tributária do segundo semestre do imposto de renda? Não vai simplificar tudo isso para a gente? Kiran, vamos lá. Simplificar é uma palavra muito forte, né, Kiran? Eu acho que com certeza nós teremos emprego nos próximos 5 anos, isso eu te garanto. Porque quando há mudança de regra, muito estudo tem que ser feito, né, e muita discussão. A previsão, de fato, com relação à reforma é que a reforma do imposto sobre a renda seja conduzida no segundo semestre deste ano. A meta deles é aprovar até o final do ano, mas vamos acompanhar, porque a gente já está vendo que a reforma do consumo era até junho, agora está julho. Então, acho que a gente tem que acompanhar tudo com muita cautela, tá? Mas a perspectiva é de que a gente tenha uma mudança importante em uma série de regras de imposto de renda em um tempo bem próximo, viu, Kira? Então... Mas, enfim... E Kira, eu acho que é importante, como a Paula comentou, a gente já tem propostas, né, de alteração da legislação do imposto de renda, mudança de alíquotas, tratamento de JCP, imposto de renda na fonte sobre dividendos, tem uma série de alterações propostas, né? Mas, assim, em termos de simplificação ou de eliminação de obrigações acessórias, compliance e tudo, eu não acho que a reforma é mais nesse caminho, não. Tá? Eu acho que é uma questão muito mais de tributação efetivamente, né, da renda, do que em relação à redução de compliance, simplificação. Tá bom? Inclusive, Dirceu, você me fez lembrar um ponto importantíssimo, que é o seguinte, né? A gente agora, mundialmente, está passando por um momento onde o compliance se faz cada vez mais importante, mais forte. A transparência, a forma como você declara as informações, como você calcula os seus tributos, inclusive a forma como você dá transparência para o mercado de qual a carga tributária que você suporta e para onde você destina essa tributação, até para fins de tax ESG. Então, a gente está num momento muito estratégico em termos de demonstração, de declaração de informações. Eu acho que simplificação, não acredito. O que eu acredito é talvez em modificação para você alcançar cada vez mais os melhores padrões de compliance globais que estão sendo estabelecidos pelos países europeus, por exemplo, tá? Então, talvez a gente sim enxergue mudanças em obrigações acessórias para impostos diretos, mas muito mais no sentido de dar mais transparência ainda do que já tem, do que no sentido de simplificar e condensar informações. É assim que eu enxergo, né, Dirceu? Não sei se... Enfim. Exato. Danilo, então, vamos para o nosso desafio de perguntas aqui? Nosso quiz? Quanta pergunta? Vão desde ECD a apuração. Vai passando as que você achar mais interessantes, que a gente vai aqui ajudando a responder. Algumas aqui já tô até tirando porque tá muito fácil. Depois a gente responde. Que bom. Fico feliz. A gente tem que sentar para conversar, que algumas são bem interessantes aqui pra gente conversar. Eu vi uma aqui de ECD, Danilo, você viu as de ECD, as primeiras? Eu tô com uma aqui, a 61 aqui para mim. Qual a legislação que tornou obrigatório anexar o relatório do auditor da ECD? Gente, eu tô até com o manual de preenchimento aberto aqui, no J800, ali página 186. Tipos de documento que devem ser ali anexados no J800. Então, são demonstração do resultado abrangente do período, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, notas explicativas, relatório da administração, parecer dos auditores e outros. Ou seja, fora os outros aqui, vamos se atentar nos outros aqui que eu mencionei, todos são informações obrigatórias de anexo. Então, se a sua empresa tem todas essas informações, nota explicativa, relatório de administração, parecer do auditor, a ECD entende que você tem que anexar essa informação aqui na ECD. Aqui, pessoal, faço um parênteses bem importante. Não anexar essas informações na ECD não gera erro de validação. E vamos combinar que nós sabemos
que o SPED funciona assim. Quando tem uma informação obrigatória, ele dá erro de validação, não deixa você transmitir. Isso não acontece com o J800. Então, é quase um contrassenso dizer que isso é obrigatório, né? Se não gera erro de validação, né, Fernanda? O que você acha? Exato, concordo totalmente. Tudo que é obrigatório deveria dar um erro, né? Até para alertar de forma correta o contribuinte. E aqui chama atenção para uma legislação antiga, né? Que eu até estou fazendo esse levantamento agora, porque agora começaram a chegar esses autos de infração cabulosos, né? Para fazer o levantamento daquela legislação da 11638, que fala sobre a obrigatoriedade de publicação de balanço de entidades de capital aberto versus entidades de capital fechado, limitadas, etc. Lembra que a gente teve uma grande discussão no mercado sobre a obrigatoriedade de publicação das informações de pessoas jurídicas que não sejam de capital aberto? Então, esse ponto, para mim, ele é muito importante de ser analisado em conjunto com esse registro, tá? Uma coisa é o que o SPED pede, outra coisa é o que a legislação te manda fazer, né? A legislação atual, ela não obriga que você declare e publique, que você publique informações dessa natureza para qualquer usuário da informação. Existe um projeto antigo da Receita Federal que, quando a gente representava no GT 48 da Receita Federal, a Abrasca, a Receita Federal apresentou um projeto para esse grupo, no sentido de criar uma nuvem, e vocês vão se lembrar disso, foi um projeto de 2017 e 2018, se não me engano, de criar uma nuvem na internet, onde todo e qualquer usuário da informação poderia consultar as informações do J800, da ECD, por qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia ir lá, entrar e ver todas as informações de qualquer empresa, porque como a Receita Federal estaria obrigando as empresas a colocar isso no J800, em colocando essas informações lá, isso seria, digamos, transferido para uma nuvem da Receita Federal e aí qualquer usuário teria direito a essa informação. Isso foi, naquela época, publicado via uma portaria, salvo engano. Vou até recuperar depois esse histórico para poder compartilhar melhor com vocês, no material, inclusive. E aí, essa portaria, ela caiu, porque não tinha base jurídica, base legal na 11638 para sustentar esse procedimento. E muitas empresas se opuseram claramente, falaram, não tem na lei nada que me obrigue a fazer isso, não vou fazer isso, etc, etc. Então, agora, a gente está numa circunstância que é uma queda de braço aí, entre Receita Federal e lei, porque eles resolveram agora multar as empresas por não ter essa obrigação, digamos, essa informação preenchida na ECD, tá? E aí, apareceu aqui uma pergunta em consonância com essa dúvida, que eu queria aproveitar para responder. Vieram várias perguntas aqui sobre substituição da ECD, né? Quais os casos de substituição da ECD? Quantas delas eu posso substituir, né? Então, assim, lembrando que, por que a gente usa o termo substituição da ECD? Porque toda ECD, ela possui um número de série, digamos assim, né? Então, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 15, livro 16, né? Quando você substitui o livro específico daquela numeração, tá? Não existe retificação de ECD, só substituição de ECD. Então, o que acontece na prática é que essa discussão antiga do CFC com a Receita Federal era no sentido de dizer o seguinte, olha, nós do CFC entendemos que tudo é melhor do que ficar substituindo ECD. Tudo, qualquer coisa. Por quê? Porque você substituir ECD, e a ECD deve refletir todas as movimentações contábeis de uma demonstração financeira, auditada, publicada, ou não auditada, não publicada, mas que esteja fechada, né, para os usuários da informação, qualquer coisa é melhor do que substituir ECD, porque você está mexendo com saldos contábeis que já fizeram parte da análise de um usuário da informação na data em que foi publicada essa informação. Então, o ideal, o acordão que se deu entre CFC e Receita Federal foi no sentido de não permitir a substituição da ECD quando passar um ano da data da sua transmissão. Então, vou dar um exemplo. Nós agora temos que entregar a ECD de 2022 até junho de 2023. Então, até junho de 2023, finalzinho,
nós temos o direito de substituir a ECD do ano calendário 2021. Apenas. 20, 19, 18, já não pode mais substituir. Já era. Não tem jeito. Não dá para voltar atrás mais. Aí você vai me falar assim, poxa, Paula, mas agora você me deu a notícia de que eu vou ser punido ou multado porque não coloquei nada no J800. Como é que eu vou me defender? Né? Se eu não puder substituir a ECD para incluir essa informação. Gente, é um desafio para todos essa pergunta. Porque existe quase que um contrassenso do direito do contribuinte de voltar atrás e fazer os ajustes necessários para se proteger. Ele não tem essa faculdade via ECD para 2021 para trás. Né? Só tem até 2021, agora até junho, dia 30. Ponto. E 2022. E daqui para frente, né? Então, é um ponto super delicado, sim. Juridicamente, acho que a gente tem que envolver os advogados nessa discussão, se vocês forem acometidos por esse auto de infração. Com certeza, porque que existem argumentos certamente para contestar esse tipo de procedimento, tá? Então, respondendo aqui da Nutriex, né, a pergunta aqui, né, sobre essa questão da substituição da ECD, já respondemos. Se existe uma autorização prévia da Receita Federal para substituir a ECD, existe um formulário, tá, pessoal, que vocês têm que preencher para justificar a substituição da ECD, que você tem que ter a assinatura do contador, a assinatura do auditor. É uma complicação, sim, tá? Eles realmente fazem para dificultar de propósito mesmo, tá? Porque eles realmente querem que as empresas substituam o menos possível, tá bom? Desculpa, comi um monte de tempo aqui, Danilo, por favor, vai selecionando as perguntas aí que a gente vai continuando aqui. Desculpa. Não, tem uma pergunta interessante aqui que surgiu. Eu até já respondi, mas acho que é bom passar para todo mundo. Mesmo com a chegada da ECD, as leis dos livros auxiliares não foram revogadas. Sendo assim, qual a obrigatoriedade da empresa com relação aos livros? Também, esse aqui também já foi respondido pela Receita Federal. O artigo 9º da IN 2003 de 2021, no caso de transmissão de escrituração via SPED contábil, é uma dispensa implícita na impressão dos livros. Então, lá no artigo 9º, a apresentação dos livros digitais de acordo com a IN supre em relação às mesmas informações e exigências da IN 86, que a gente está falando lá do livro diário, da obrigação de escriturar livro-razão ou as fichas utilizadas para resumir e totalizar, obrigação de transcrever livro diário, balancete, suspensão, redução. Então, com o envio da transmissão da ECD, ela já supre a necessidade das empresas de também imprimir os livros que a gente mencionou no início da apresentação. Então, para quem quiser a legislação, o artigo 9º da IN 2003 de 2021. Danilo, mas eu não entendi essa pergunta, acho que eu entendi ela de outro jeito. Você pode lê-la novamente, por favor? Mesmo com a chegada da ECD digital, as leis dos livros auxiliares não foram revogadas. Então, entendi. as empresas continuam obrigatórias a entregar, obrigadas a entregar. Não, porque eu estava pensando nos livros auxiliares da própria ECD, nos livros Z, sabe? De subcontas. Lembra, pessoal, do livro Z, das subcontas, que você não precisa mais mandar na ECD? Estava pensando no livro Razão Auxiliar, para o caso de moeda funcional dólar. Pessoal, lembra desse assunto? Que divertido! Então... Tava pensando nesses casos aí, mas pelo visto não é desse caso aí que eles estão se tratando. Tá bom, obrigada. Tem algumas questões aqui perguntando sobre o L210, que é ali a ficha de custo do ECF. A gente acabou não mencionando, mas o L210 também consegue ali gerar algumas dúvidas, principalmente com relação aos saldos que são imputados ali. Mas também como o L210 ele está muito vinculado ali à parte de cruzamento da própria ECF, do PGE, qualquer coisinha errada ali de saldo inicial, saldo final, saldo do custo, ele dá erro. Então você tem que ajustar. Mas por cima, gente, o que acontece? Para fins de preenchimento do L210, a gente tem que preencher ali os seus saldos iniciais e finais de estoque. É muito comum
principalmente em empresas que estão começando, não tem muito histórico de L210, que ela coloque ali, preenche o estoque inicial de acordo com o próprio mês. Então, ali no mês de janeiro, o meu estoque inicial é do dia 1/1 e o estoque final no dia 31/1. No mês de fevereiro, ela joga como estoque inicial do dia 1 de fevereiro e no final, o dia 28 de fevereiro. Para fins de L210, toda a informação aqui ela é acumulada. Então, o estoque inicial sempre vai ser o mesmo. É sempre o saldo do dia 1 de janeiro de 2000 e X. E a única coisa que vai mudar é o saldo final. E, lógico, você tem que fazer toda aquela abertura com as contas, do custo, das despesas, conforme está no layout da própria ECF. Mas um ponto aqui de atenção é com relação ali ao preenchimento do estoque inicial. Outra questão aqui que eu vi de classificação de L210 é uma indústria que ela tem algumas classificações de matéria-prima, estoque em andamento e assim por diante. Vai depender muito de como foi feita a classificação no plano de contas referencial essa operação. Então, se você também tiver adquirido alguma coisa com revenda, ela vai estar no estoque de revenda. Se está no estoque de matéria-prima, ela está no estoque principal ali, estoque de produto. Então, provavelmente, você tem que só confirmar como que foi preenchido na ECD, porque a depender, ficaria tudo na mesma linha, tá? São poucos os casos que você tem que separar. Deixa eu ver aqui um outro. Tem bastante, Nossa, Paula, tem bastante questão. Eu vi uma aqui, Danilo, posso responder? Que essa é difícil para um chuchu. Eu vou até pedir sua ajuda e da Fê e de todos os santos do mundo para me ajudar a responder essa. É do José de Paiva Vieira Filho. Olha só a pergunta, hein? Quando da importação dos dados via RP, apresenta erro no validador sobre centro de custo? Anos anteriores, como proceder? Quais opções para solucionar o problema pessoal? Essa questão do centro de custo é a coisa mais complicada que eu já vi em toda a minha vida, né, Danilo? Eu acho que, assim, nas contas patrimoniais, o preenchimento da informação do centro de custo é obrigatória, né, Danilo? E aí, nas de resultado, não é obrigatória. Realmente, não existe, eu não lembro, não sei se mudou isso no manual, tá, Danilo? Por isso vou te pedir ajuda aí. E se for o caso, a gente responde para o José de Paiva depois, tá? Deixa grifada essa pergunta. Mas veja, o que existia e existe é um registro específico na ECD, onde você faz meio que um depara quando existe mudança de plano de contas da empresa. Mas quando existe mudança de depara de centro de custo, não tem um registro próprio na ECD para você fazer esse depara. Então, é complexo mesmo, porque você gera um erro de validação desse depara do centro de custo e muitas empresas não sabem como resolver isso, tá? Tem gente que opta, tá? Inclusive, por fazer ajustes, o ajuste da informação no dado inicial recuperado da ECD do ano anterior, tá? Para tirar esse erro na ECD, tá? Em tese, não é o procedimento mais correto, porque é como se eu estivesse mexendo numa informação que já está declarada. Mas, por falta de opção, tenho visto as empresas fazendo isso, tá? Depois, se você quiser mais informações, José, por favor, procura a gente para a gente poder ir mais a fundo nessa discussão, porque não é um tema simples, tá? De verdade. Diga, Danilo, quais mais aí? Quais os próximos? Eu vou pegar aqui, a gente tem bastante. Tem algumas perguntas, né? Tem algumas perguntas sobre a prorrogação da ECF, né? Ainda não há nenhuma informação oficial. O que tem ocorrido nos últimos anos é que quando prorroga-se a ECD, prorroga-se também a ECF, né? Mas ainda não temos nenhuma informação oficial. Até o momento, o prazo de entrega realmente é 31 de julho. Tá, tem uma pergunta... Fala, Dan, depois eu falo. Podemos substituir a ECD de 2020 de anos anteriores? Paulo, não sei se você quer comentar, mas não. Essa daí eu comentei, essa daí eu já comentei, não posso. Preciso tirar aqui. Isso, vai tirando. Tem uma 21 aqui, que é do Thiago Silvino. Olha só, essa pergunta é interessante. Bloco K da ECD. Quantos de vocês estão preenchendo o bloco K da ECD?
Sim, ele é obrigatório, pessoal, para quem é controlador e consolida as empresas controladas. Gente, já chegou uma dúvida aqui sobre Bloco K, muito interessante para a gente responder na prática, que foi o seguinte, ó. Eu sou a controladora do grupo. Então, eu tenho obrigação de abrir o Bloco K, sim, e dar as aberturas de eliminação de ajustes de consolidação na ECD, tá bom? Eu sou a controladora. Esse é o caso simples. O caso simples é, sou controladora, consolido os saldos de outras empresas do grupo, tenho que preencher o Bloco K obrigatoriamente, ponto. Caso não tão simples, que é o intermediário. Eu sou uma empresa que consolida no Brasil, mas, na verdade, a consolidadora é no global. Se eu consolido no Brasil alguma entidade debaixo de mim, já tenho que preencher o Bloco K, não importa se consolida lá fora também. Terceiro caso, que é o mais complicado. Eu tenho 2 árvores aqui no Brasil, tá? Eu tenho uma empresa A, uma empresa B, cada uma delas tem empresas embaixo, tá? Nas DFs, elas, como elas são de árvores distintas do ponto de vista societário, ambas consolidam. Uma consolida umas empresas que estão embaixo, a outra consolida as empresas que estão embaixo dela, tá? Mas ambas são controladas por uma entidade lá do exterior que é consolidada tudo lá fora. Nesse caso, essas empresas irmãs, cada uma delas tem que preencher o Bloco K respectivamente ao que consolida embaixo delas, tá? Essa pergunta não é tão simples assim. Existem árvores societárias onde existem consolidações intermediárias, né? Então, toda empresa que consolida alguma coisa do ponto de vista contábil tem que preencher o Bloco K. É obrigatório, tá, pessoal? O que mais, Dan? Vamos lá. Existe particularidade nesse CF referente ao PAT? A gente teve... Isso aqui é um assunto espinhoso. Teve uma atualização do decreto aí recentemente, uns anos aí para trás. Mas para a ECF é mais tranquilo. O trabalho mesmo está em você fazer toda a preparação antes do ECF. Você tem que fazer o cálculo bonitinho, às vezes você tem que ter um apoio legal, porque você não vai seguir o que está no decreto, seguir aquelas limitações que foram impostas. Mas a única particularidade da ECF é que você tem que respeitar o limite dos 4%, dos 15% lá do imposto. E se tiver sobra de PAT, você tem que fazer imputar esse saldo via M410 lá na parte B, para você poder utilizar nos próximos 2 anos. Exato. Então é só essa particularidade para a ECF. O único aviso que dá é quando você ultrapassa os 4% do imposto devido a 15%. Exato. Né? Ele dá uma advertência. Acho que é advertência ainda, né, Fê? Sim. Mas a ECF não resolve o nosso grande problema essencial, que é o limite do número de é mensal ou é anual? A ECF não resolve esse problema, pessoal. Todo mundo tem essa dúvida, ela não responde, né? Eu tenho saudade do Majur nessas horas da IPJ. Lembra como era bom? Sim. Ele falava especificamente, nesse caso acontece isso, tem que fazer tal coisa. Enfim. Tem uma pergunta aqui que o Tiago Machado Loreto me fez, que é: os valores de prejuízo fiscal e base negativa utilizados no programa de regularização que foi aberto agora recentemente em 2023, né? Devem ser baixados no ECF de 2023 no calendário de 2022? Então, pessoal, veja, tudo depende da data onde você usou o prejuízo fiscal à base negativa. Se você usou em 2023, tem que declarar no ECF de 2023, no calendário de 2023, né? Se você usou em 2022, você tem que declarar baixada no ano calendário de 2022, tá? Então, isso depende muito aí da data em que você efetivamente usou os prejuízos fiscais. Então, o PAT já foi. Que mais? Tem uma aqui espinhosa, hein, Paula? Isso aqui precisa até da sua ajuda. Vamos chamar os universitários. Talvez a gente tenha que responder depois, né? Mas a data base para a conversão da receita da declaração do DPP é sempre 31/1 de 2015? Aqueles os 750 milhões de euros. Então a conversão é sempre 31/1 de 2015? Eu entendo que não, entendo que ela é anual, né? Porque senão fica defasado pra caramba isso. Acho que fica super defasado.
Não sei. Existe alguma indicação sobre isso no manual, Danilo? Acho que não, né? É aberto aqui. Vai vendo aí que a gente vai para outras perguntas, depois a gente volta. Eu vi aqui, o CPC 06R3 permite o registro de ativo de direito de uso em contrato com pessoa física ou apenas com PJ? Kiran! Tem uma pergunta para você contábil aqui, ó. Vai lá. O CPC 06 permite o registro de ativo de direito de uso em contrato com pessoa física ou apenas com pessoa jurídica? Eu entendo que para fins da... Porque a norma foi escrita para a entidade jurídica, então ele foi escrito para a contabilidade da entidade jurídica. Para a empresa fazendo sua contabilidade, acho que pouco importa se ela está alugando ou tem contrato de arrendamento com pessoa física ou com pessoa jurídica, porque do ponto de vista contábil, você está arrendando um ativo e desde aquela ativo que você está arrendando atende o critério dentro da norma de arrendamento, você vai ter que registrar. Não importa a forma de contrato, contraparte, essas coisas não são importantes. O ponto é se está dentro do escopo da norma. Se está dentro do escopo da norma, você vai ter que registrar. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta, já dei a flechinha aqui de ok, então, hein, Kiran? ECF, em caso de empresa do lucro real trimestral, a dedução da lei do bem deve ser lançada trimestralmente ou pode ser concentrada totalmente no último trimestre? A redução do imposto devido à lei do bem deve ser tratado como saldo negativo ou... Ai, cadê? Pagamento a maior. Tá. Então, assim... tem um ponto aqui importante que é o seguinte, né? Vamos começar do primeiro problema. Quantas empresas conseguem calcular a lei do bem durante o ano calendário, né? Ao ponto de conseguir colocar isso no trimestral? Essa é a minha primeira pergunta que eu devolvo para o João. Em caso positivo, se você efetivamente consegue fazer isso, óbvio que o ideal é lançar trimestralmente, porque a cada fechamento trimestral ele é definitivo. Então, o correto é você lançar o benefício da lei do bem em cada trimestre onde você apura as despesas correspondentes que afetam o seu resultado tributário. Esse é o correto, tá certo? Aí você vai falar, posso lançar tudo no último trimestre? Em tese, não está correto fazer isso. Não está. O correto é fazer cada trimestre, tá? Vamos lá. Então, esse aqui já foi também. Tem mais alguma? Pessoal, tá acabando o nosso tempo aqui, hein? Vai ter a provinha ainda do Kiran. Que na verdade eu ia provocar para vocês em termos de melhores práticas que vocês têm visto. Tipo, o que vocês têm visto de melhores práticas e recomenda para as empresas? Tipo, boas estratégias ou boas práticas que você recomenda que tem visto nas empresas? Bom, eu acho que algumas daquelas perguntas do questionário original que você fez, que foi lançado para todos no começo do Novas Perspectivas, ajuda muito nessa orientação, né? Porque, por exemplo, o que a gente observou até como resposta de vocês, do ponto de vista estatístico, é que o ideal é que você faça todas as reconciliações antes de preencher as obrigações acessórias. Então, se certifique de que a última versão do balanço é aquela que você vai usar, é a que você tem nos seus sistemas, que a sua demonstração financeira auditada bate com o seu J, né? Seu bloco J na ECD, que você classifica as contas no plano de contas referencial da ECD de uma forma que faça sentido do ponto de vista fiscal, para fins de reconhecimento disso na ECF. Muita atenção em caso de problema de reconciliação na ECF, tem campos específicos no bloco J da ECF para você reclassificar saldos entre contas, caso você não tenha conseguido fazer isso na ECD, você obrigatoriamente tem que fazer isso na ECF, tá? Tem campos específicos para isso, tem que chamar muita atenção para esses campos que a maioria das empresas não usa e tem que usar, tá? Quando existem reclassificações entre o momento da ECD e o momento do preenchimento da ECF. Que mais, Fê? Danilinho, Dirceu, o que vocês acham aí? Quais seriam as melhores recomendações? Olha, eu acho que são essas
Essas são as principais mesmo. Talvez, mas Fernanda, eu fiquei pensando aqui em termos de ter um cronograma para preencher as coisas, para deixar tempo para revisar no final. Que me escutando a discussão aqui, eu fiquei preocupado pelo volume de informações que tem que ser feito, pelo volume de reconciliação que tem que ser feito. Você tem que ter um cronograma e assegurar que a pessoa segue aquela cronograma, para não ficar correndo no final. Kira, eu ia comentar exatamente isso. Acho que a boa prática, é óbvio, para toda e qualquer obrigação acessória, é você se antecipar, não deixar, né, para a última hora, porque realmente são muitas informações. Eu vou fazer um contraponto com o Danilo, até uma brincadeira, que ele falou que prefere os outros blocos, porque os blocos de apuração de imposto de renda dão muito trabalho e tudo. Eu acho que o principal foco da ECF tem que ser, sim, os blocos de apuração, entendeu? Porque ali é onde todos os efeitos dos demais blocos eles vão acabar afetando a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Atentar muito, a gente já falou isso aqui, sobre as consistências internas, checagem com obrigações, valores informados nas demais obrigações acessórias, controles, né, da própria apuração do imposto de renda e da obrigação e da apuração, né? Aí eu estou falando de N controle, né, da documentação suporte para o incentivo de uma lei do bem, dos cálculos que a gente comentou aqui do PAT, de diferença de depreciação, você precisa ter controle, variação cambial, caixa competência, cálculo de juros sobre capital próprio, FinCap, etc. Todos aqueles demonstrativos, aqueles cálculos que são necessários para uma adequada apuração do imposto de renda da contribuição social, eu acho que o foco tem que estar aqui, né? Preço de transferência, né, que sempre dá muito trabalho. Então, assim, é muito foco na apuração. Obviamente, aí eu quero só trazer um comentário, deixei para o final. Tem que ter atenção para todos os campos em virtude das multas, né, por omissão, informação incorreta, etc. O que eu acho que é importante é o seguinte: não estou querendo aqui incentivar, né, o contencioso fiscal, não é isso. Mas a gente sabe que muitas das multas previstas, não só em geral, né, na legislação, e não só no caso de ECF, elas são calculadas com base em um percentual da receita, ou um percentual do valor da informação incorreta ou omitida, etc. A gente sabe que isso, tem muita discussão sobre esse tema, essas multas muitas vezes são desproporcionais, às vezes uma multa por um descumprimento de uma obrigação acessória, ela ultrapassa o valor do imposto. Então a gente sabe que isso essas multas de caráter, digamos assim, confiscatório, elas são muito discutidas, né, nos tribunais. Mas eu acho que essas são as minhas recomendações. É muito foco nos blocos de apuração, que são, como o Danilo falou anteriormente, que dão mais trabalho e que dão mais problema. Exato. E também tratar todas as informações nos layouts, né, tanto da ECD quanto da ECF, porque muitas vezes você tem a informação e se deixa para a última hora, às vezes não é o layout, o formato necessário para que você suba as informações nas obrigações acessórias. Isso também é uma coisa que parece simples, mas que pode gerar uma grande dor de cabeça. Legal. Acho que já chegamos às 11 horas aqui no final do nosso webcast. Agradeço muito as contribuições e participação de Paulo, e Fernanda, e Danilo e Dirceu. Agora chegou o horário mais importante do webcast, onde Joyce vai nos avisar de quem levou o chocolate. Obrigado, Kirian. Agradeço a participação dos nossos palestrantes, agradeço a participação de todas e de todos. Hoje foi muito disputado, porém o primeiro e o segundo já receberam chocolate esse ano. O terceiro foi a senhora Adriana Bittencourt. Peço que aguarde um contato nosso. Parabéns pelo prêmio. Legal, muito obrigado. Joyce, com isso chegamos no final de nosso tempo de webcast. Agradeço a participação de todos e todas. E aí,
todo mundo que participou pelo menos por 1h30 vai receber o certificado de participação. Para aquelas pessoas que querem o registro do treinamento para fins do CRC, a gente vai ter que passar a prova do CRC. Então, agora a gente vai rodar um vídeo de 15 minutos para chamar atenção para aquelas pessoas que vão fazer a prova do CRC. Então, agora vamos rodar o vídeo para chamar as pessoas para a prova. Legal. Agora vai começar a aparecer as perguntas da prova final. Vai ter 4 perguntas. Você precisa responder 3 das 4 perguntas. Já apareceu primeiro. Quais são os prazos para entregar o ECDCF? E aí, se você não acertar 3 dos 4 na primeira vez, não se preocupa que você vai ter a segunda chance. Aí, nós recebemos muitas perguntas hoje, e aí nossos panelistas que ainda estão aqui, se quiser, pode entrar e responder por escrito as perguntas, e quem está nos acompanhando também, eles podem mandar o e-mail direto para nossos panelistas que estão aqui no slide, que tem o e-mail dos panelistas, se a gente não conseguir responder a sua dúvida. Aí, só repassando um sumário do evento de hoje. Discutimos no evento de hoje os temas do ECD-ECF, discutimos o tema já estamos chegando no final do prazo do ECD, e aí na mês seguinte tem o ECF, e aí discutimos a necessidade de ter o fechamento contábil feito de boa qualidade para que as informações contábeis sejam os finais que seriam apurados dentro do formulário do ECD e que sejam extraídas as informações corretas. E aí a importância de você ter uma abertura necessária para fins fiscais dentro da contabilidade para conseguir preencher os vários campos necessários para ECD. E aí, na sequência, essas mesmas informações são puxadas para dentro do ECF, e aí eles formam parte do cálculo para fins de imposto de renda e contribuição social. Então, discutimos o vínculo desses três itens, discutimos a complexidade das aberturas necessárias pelos formulários e pelas instruções normativas e a legislação fiscal, com toda a sua regulamentação associada com esses formulários. Discutimos vários blocos de informações que têm que ser preenchidas e talvez a necessidade e o volume de informações que isso requer e, portanto, a necessidade de ter um cronograma bem feito para se preparar para preencher esses dados. E também para ter pessoas adequadamente treinadas e aproveitar as informações disponibilizadas pela Receita Federal para ajudar no preenchimento desses formulários. Então, era basicamente isso que discutimos hoje. Aí, eu agradeço todas as perguntas que a gente recebeu. Aí, estou vendo que a gente tem... nossa senhora, isso aqui... chegamos a 95 perguntas aqui. Aí, agradeço quem mandou pergunta. E aí, aqui de Bárbara Fratini, de Fernanda Oliveira, Kevin Brandão, de Osmar Lujan, Fernando Fernandes, Tiago Machado Loreto, Vanessa Luz, Alex Nascimento, Tassiano dos Santos, Helena Araújo Rocha, Caio Melo, Karina Mesquita, Giovanni Alexandre, Karina Mesquita, Osmar Bernardinho, Tassiano de novo, Luísa de Silva Pereira Gomes, Gelson Marques de Souza, Marcelo Lopes Filho, Juliana Womling, o Adriana Bittencourt,
a Marcela de novo, a Aline Pulveri, a Carla Adriana da Cruz, Adriana de novo, a Valéria Oliveira, Carlos Eduardo Lima Nuzela, Fábio Mitsueda, Roseline Pau, Natália Tiziotti, Rita Oliveira, Ismael Toledo Jr., Renata Moledes de Deus da Silva, Tiago Cláudio Augusto, Tiago Macedo Lorenta, Renata de Deus da Silva, William Ricardo Araújo, Rita Oliveira, Carlos Eduardo, Tiago, Bruno Lima, Jennifer Azevedo da Silva, Alielton Santana, Aline Veiga, Diana Santos, Jonathan Costa Souza, Tiago, Aline, Carolina, Paula, Bertoldi, Maurício Rodrigues Chagas, William Ricardo Araújo, aí Marcel, Tiago, Ivan Souza Favato, Thais Faria, João Anqueira, Eduardo Viana, Juliana, Ivane, Cláudio Augusto, Tiago, Alex, Adriana, Cláudio, Adriana, Tiago, Agnes Queiroz, José de Paiva Vieira Filho, Lucas Silva, André dos Santos, Vitor Pacheco, Tiago, André, Tiago, Alex, André, Maurício, Fábio, Tiago, Careton Santos de Pina Silva e Marcel. Nossa, essas são muitas perguntas hoje. E muito obrigado para todas as perguntas e todo o input, todo mundo respondendo nossa pesquisa, que é muito legal, ajuda a gente no nosso evento e ajuda a gente a focar nessa discussão para que seja mais interessante, informativo para todos vocês. A semana que vem a gente não vai ter um evento. Na outra semana, dia 28, a gente ia fazer o evento da reforma tributária e consumo, mas como foi comentado pela Paula, acho que as definições não são feitas, o tema não é avançado o suficiente para a gente fazer esse evento. Então, a gente vai postergar esse evento um pouco e a gente vai... Isso, Kira, se quiser eu até comento aqui rapidinho. O relatório saiu, né, na semana passada, mas não preencheu todas as informações que nós gostaríamos de dividir com vocês, especialmente com relação a alíquotas, né, que eu acho que é a grande expectativa de todos. O substitutivo está previsto para entrar em votação no dia 4 de julho, tá? Então, após essa data, a gente organiza com o Kiran uma sessão para a gente falar sobre substitutivo diretamente. Legal. E de novo, nós estamos esperando para isso, para que seja um evento mais informativo, para a gente não ficar, para a gente ser incisivo nas conversas do impacto, o grande impacto, dessa grande mudança do ambiente tributário que a gente vai ter. Então, provavelmente a gente vai fazer um outro evento para dia 28, e a gente vai informar ao longo dos próximos dias. E aí, eu agradeço pela participação de todas, e a gente, se a gente não conseguiu responder suas dúvidas, você pode encaminhar os seus e-mails diretamente para nossos panelistas, e aí você pode ver no slide dos contatos, tem os e-mails de nossos panelistas que conseguem responder. Kiran, vamos precisar sair para outro call. Isso, tá bom. Muito obrigada, queria agradecer a todos a presença, a participação, e contem com a gente aí para resolver qualquer dúvida que vocês precisarem de ECD e ECF e outros assuntos também.
Legal, muito obrigado. E, na verdade, já chegamos no final do quarto pergunta, que já está repetido pela última vez, então já estamos no final do webcast. Então, muito obrigado, Paula, e Dirceu, e Fernanda, e Danilo. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Acho que com isso vamos encerrar o webcast de hoje.